Olá e bem-vindos! Hoje vamos descomplicar um tema que por vezes parece um bicho de sete cabeças: as finanças pessoais. Pensem nisto como a vossa primeiríssima aula para construir a liberdade financeira. O objetivo é mesmo esse: dar os primeiros passos, mas com o pé direito e com total confiança. Ok, então, o que é que temos pela frente? Primeiro, vamos perceber onde estamos. Depois, como criar um plano. A seguir, o grande monstro, as dívidas. E, claro, como investir para o futuro. E, por fim, como é que se mantém tudo isto nos eixos. Basicamente, é o caminho completo para pôr as contas em ordem. Certo, primeiro passo é como ir ao médico, não é? Antes de qualquer tratamento é preciso fazer um diagnóstico e é exatamente isso que vamos fazer, um check-up financeiro. E atenção, a regra de ouro aqui é sem julgamentos. Isto é só para saber de onde partimos. Imaginem que querem fazer uma viagem. A primeira coisa que fazem no GPS é marcar o ponto de partida, certo? Nas finanças é igual. É impossível planear para onde se quer ir sem saber exatamente onde se está neste momento. Por isso, este passo de olhar para a situação atual com toda a honestidade é a base de tudo. Ok, vamos lá a isso. Primeiro, de onde vem o dinheiro? É preciso listar tudinho. E quando digo tudo, é mesmo tudo. O salário, claro, mas também aquele biscate que se fez, o dinheiro de um investimento que nem nos lembrávamos, não importa se é muito ou pouco. Tudo entra para o balanço para termos a fotografia real do que entra em casa todos os meses. Agora, a outra face da moeda. Para onde vai o dinheiro? E aqui o segredo é apontar tudo. As despesas fixas, aquelas que não falham, como a renda e as contas da luz e da água, e depois as variáveis, supermercado, jantares fora, cinema. É nesta segunda lista que costumam estar as grandes surpresas, acreditem. É aqui que percebemos para onde o dinheiro desaparece. E para terminar este check-up, falta fazer um balanço. É simples. De um lado da folha pomos tudo o que são dívidas, o cartão de crédito, o empréstimo do carro, o que for. Do outro lado pomos o que temos de bom, as poupanças, talvez algum investimento, uma casa. A diferença entre um e outro, é essa a nossa verdadeira posição financeira. É o nosso ponto de partida real. Pronto, o diagnóstico está feito. Agora que já sabemos o terreno que pisamos, está na hora de começar a construir. Vamos passar da análise à ação e criar as bases para ter o controle da situação. E a primeira ferramenta é o famoso orçamento. Mas calma, a palavra orçamento às vezes assusta. A chave aqui é que ele seja realista. Ninguém quer um plano que nos faça sentir miseráveis. O objetivo é criar um guia que funcione no dia a dia. Definir limites, sim, mas que façam sentido para a nossa vida. Ok, outra peça fundamental do plano, o fundo de emergência. Pensem nisto como o vosso colchão de segurança. A meta, ter de lado o suficiente para cobrir entre 3 a 6 meses de despesas essenciais. Porquê? Porque a vida acontece. O carro avaria, aparece uma despesa de saúde e com este fundo não é preciso entrar em pânico nem fazer mais dívidas. Muito bem. Com o orçamento a funcionar e o fundo de emergência a crescer, a casa começa a ficar arrumada. E agora? O que é que vem a seguir? Qual é o próximo alvo? A resposta é simples: as dívidas. Agora é hora de passar à ofensiva. Deixar de estar só a tapar buracos e começar a construir, a sério, o caminho para a liberdade financeira. E como é que se faz isso? Bem, há uma estratégia que é super eficaz. A ideia é focarmos primeiro nas dívidas que nos custam mais dinheiro, ou seja, as que têm os juros mais altos. Pensem nos cartões de crédito, por exemplo. Ao atacar estas primeiro, poupamos imenso dinheiro em juros e acreditem, o alívio chega muito mais depressa. Ok, com as bases sólidas e as dívidas a diminuir, o cenário muda completamente. Chegou a hora de olhar mais longe, de pensar no futuro. Esta é a fase mais entusiasmante, em que pomos o dinheiro a trabalhar para nós, e não o contrário. E como é que se faz isso? Investindo. Investir é basicamente a ferramenta mais poderosa que temos para atingir objetivos grandes. Uma reforma tranquila, ajudar os filhos, alcançar aquela tão desejada independência financeira. É o investimento que faz o património crescer a sério, muito para além do que conseguimos só com poupanças. Para quem está a começar, não é preciso complicar. Há opções para todos os gostos. Por exemplo, os certificados de aforro são super seguros, garantidos pelo Estado, perfeitos para quem não quer correr riscos. Depois temos coisas como fundos de investimento ou ETFs, que basicamente diversificam por nós. O risco é um pouco maior, mas o potencial de ganho também. Mas atenção, isto não é uma corrida com uma linha de chegada. Gerir bem o dinheiro não é algo que se faz uma vez e pronto. É um hábito. É como ir ao ginásio ou comer bem. É uma jornada contínua. E o que é que isso implica? Implica ir ajustando o plano. A vida muda, não é? Os nossos objetivos mudam, o nosso salário muda. Por isso, é fundamental ir espreitando o orçamento todos os meses, olhar para os investimentos de vez em quando e, uma vez por ano, parar e pensar. As minhas metas ainda são estas.
O plano precisa de um ajuste. E a grande conclusão é esta. Sejamos honestos. Organizar as finanças dá trabalho. Exige dedicação, exige disciplina. Mas a recompensa, uau! A recompensa de ter estabilidade e liberdade, isso é absolutamente possível. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. O segredo é mesmo a consistência. E pronto, passamos por todo o processo, desde o diagnóstico à criação de um plano e até à sua manutenção. O mapa está traçado. Agora fica a pergunta mais importante de todas, a pergunta que realmente importa. Qual vai ser o primeiro passo?